Oi pessoal, aqui tá falando é o Matheus, mais conhecido como Med para os íntimos. E hoje eu vou analisar aqui as fotos que vazaram do Resident Evil 3 Remake, supostamente vazados pela PSN. As fotos parecem ser oficiais, são bem promissoras e vazaram de um site aí licenciado, então leva a crer que são verdadeiras. E como eu sou fã de Resident Evil, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã desde pequeno, desde criança, praticamente, adolescente. Eu conheço muito a franquia, joguei muito Resident Evil 3 Nemesis foi provavelmente um dos jogos que eu mais joguei, se não que eu mais joguei, né? Eu jogava, o jogo riscava, estragava, eu baixava outro e jogava em seguida. Então é um jogo aí que eu tenho bastante propriedade para falar, bastante carinho, inclusive, para falar sobre ele. Então eu vou aqui dar o meu aval sobre esse jogo, porque, né, fã merece falar o que pensa sobre o produto. Então aí chegou a minha vez de falar aí sobre um jogo que eu tenho aí bastante currículo para falar. Então vou começar aqui falando sobre a Jill, que é a protagonista do jogo, que é uma personagem muito amada da franquia, a personagem feminina mais amada provavelmente. Ela é a primeira protagonista feminina de Resident Evil, claro, né? Ela apareceu no primeiro jogo, e ao lado do Chris, que é outro protagonista, mas enfim, não vamos falar sobre ele, vamos falar sobre a Jill. E ela tá aqui na segunda aventura dela, onde que ela ganhou seu destaque Master, né? Onde que ela ganhou ali o selinho de aprovação na cultura pop. Então vou começar aqui falando sobre o que eu mais gostei, né, no visual dela, que começando com os elogios, né, porque eu sou bem chato, então provavelmente eu vou descer muita lenha aqui nesse pôster, mas eu quero já deixar claro aqui antes de começar a falar que essa é só a minha opinião. Tudo que eu tô falando aqui é o meu gosto, meu ponto de vista, nada do que eu falo está escrito em uma rocha, então é só o meu ponto de vista mesmo, minha opinião, e eu tô dando essa opinião em cima de uma foto, em cima de uma imagem, né? Eu tô aqui, vou falar sobre o que eu estou vendo na imagem, eu não tô aqui para falar do jogo, porque o jogo não existe, não foi lançado, ninguém jogou, não tenho como falar sobre o que eu não vejo, mas eu tenho como falar sobre o que eu vejo, e eu tô vendo aqui essa foto, eu vou falar sobre a foto, né, sobre o design dos personagens apresentados nessa imagem. Então vamos lá. A Jill, para começar, eu gostei bastante da parte física da personagem, né, a aparência física, né, eu gostei bastante das feições, dos traços da Jill. Ela lembra bastante a Jill original zona do PlayStation 1, né, antes da Julia Voff, que é a atriz que o pessoal mais gosta da Jill, que eu também gosto bastante, né, que é a modelo de rosto, que apareceu no Resident Evil Remake, depois ela apareceu no Resident Evil Umbrella Chronicles, e depois ela apareceu de novo no Resident Evil 5. Essa atriz modelo, devido a ela ser a que mais apareceu como Jill Valentine na franquia inteira, a fanbase hoje tem um carinho imenso por ela, ama muito ela e considera ela a personificação física da Jill. Eu concordo, eu gosto bastante da Julia Voff, e eu queria realmente também, assim como a maioria dos fanboys, que ela fosse a escolhida para fazer o papel de Jill nesse jogo, que provavelmente é o jogo mais aguardado da Jill de todos os tempos. Mas eu tô vendo aqui, né, tá bem claro que não é a Julia Voff que tá fazendo aqui o papel de Jill. Dessa vez quem tá fazendo é uma atriz e modelo nova, mas ainda não sabemos o nome dela na altura desse áudio, mas é uma modelo desconhecida. Mas eu gostei bastante porque, apesar do que eu já falei, não é a Julia Voff, é uma atriz nova, mas é uma atriz nova que lembra muito a figura da Jill clássica, né? A primeira figura, né? A que foi desenhada ali à mão, praticamente. Então ela tem ali o rostinho mais oval, os traços bem fininhos, ela é bem magrinha, seus 20 e poucos anos. Me lembra bastante, né? A cor do cabelo, né? O penteado tá bem parecida com a Jill clássica.
Então, como eu já comentei aí com algumas pessoas antes, a Jill Lavov, ela tá saindo do papel de Jill Valentine, mas deu lugar para uma nova atriz que lembra muito mais a Julia Wolf, na minha opinião, a ideia original do que seria a Jill Valentine, né? Então, essa parte física eu achei muito acertada. Aliás, é uma coisa que eu já tinha reparado no Resident Evil 2 Remake, que foi lançado há pouco tempo, que a parte física dos personagens, né, os modelos que foram usados para captura de expressão facial, né, os personagens que estão dando vida, aliás, os modelos que estão dando vida para os personagens nos últimos jogos, eles estão bem parecidos com o conceito original do que era para ser esses personagens se eles tivessem sido pessoas reais na época que eles foram lançados lá nos anos 90, né? Então acho que a Capcom fez um trabalho muito competente nessa seleção de elenco aí no remake que veio antes do 2, e eles repetiram a empreitada aqui nesse novo jogo. Então, para mim, não há o que, por enquanto, pelo menos baseado nessa foto, eu não tenho o que reclamar da aparência da Jill. É até interessante notar que ela tá lembrando um pouquinho a atriz Natalie Portman. O pessoal tá falando que tá parecendo a Natalie Portman, eu concordo. E eu acho que a Jill Valentine original tem um quesinho de Natalie Portman, sim. E eu digo até mais que tá parecendo um pouquinho também da Mila Jovovich, que fez a Alice nos filmes de Resident Evil, né? E uma curiosidade interessante é que dizem, né? Esse povo de Hollywood é um pouco confuso, não dá pra saber se isso é verdade ou não, mas diz que, né, inicialmente a Mila Jovovich ela foi contactada, né, pelo Paul Anderson, que é o diretor do filme, para ser a Jill Valentine. Então qualquer semelhança entre as duas aí não é mera coincidência, é proposital. Então eu acho que tem a ver sim um quesinho, e quem sabe a Capcom não esteja querendo aproveitar a oportunidade de fazer um remake do Resident Evil 3 para chamar um pouquinho do público dos filmes, já que uma coisa que ajudou a popularizar muito o Resident Evil 3 Nemesis foi o Resident Evil 2 Apocalipse, que se não me engano é o filme de 2004, né, onde apresentou aí para o grande público de cinema o que era Raccoon City, o que era o Nemesis e o que era a Jill. Então pode ser sim que eles estejam usando aí uma figura mais próxima da Alice como um gatilho para esse novo público. Mas aí já é especulação minha e já entra em outro mérito, né? Então voltando para a aparência da Jill, eu gostei bastante da parte física, né? A modelagem da personagem eu gostei bastante. Agora vamos entrar na parte polêmica, que eu já não gostei tanto assim, que eu não tenho como colocar a minha mão no fogo ainda, que é a parte do figurino, né? Que não é a mesma coisa que a parte física, né? A aparência, ela tem vários elementos, então eu costumo separar a parte física do figurino, do vestuário. E o vestuário aqui da Jill, ele tá me chamando a atenção porque ele, obviamente, não é o mesmo do clássico, né? A roupa clássica da Jill, todo mundo sabe como é, e não é desse jeito aqui. Eles colocaram uma regatinha aí com os botõezinhos na frente, e parece que tem mais uma regata branca por baixo, uma sobreposição bastante comum aí da gente ver o pessoal usando. É uma coisa bem parecida que eles fizeram com a Claire, a Claire Redfield no Resident Evil 2 Remake. Parece que eles repetiram aqui a mesma ideia na Jill. Funcionou pra Claire lá, entre aspas, né? Não vou entrar também nesse mérito. E aqui eles estão fazendo de novo pra Jill. Parece que ela tá usando um colar. Ela não usava esse colar no clássico também. Aliás, nada do que eu tô vendo aqui é igual, em termos de figurino, é igual ao clássico, né? Então tudo é diferente. E ela tá aparecendo usando um colar. Não dá pra saber se é um colar mesmo ou se é uma dog tag, né? De oficial, de militar. Eu acho que seria bem legal que se fosse uma dog tag, porque aí iria dar um ar de mais militar zona, de oficial para Jill. Acho que ia trazer uma imponência para ela, eu ia achar interessante, mas não dá para ter certeza. É uma novidade, ou se eles vão usar esse colar aí como uma espécie de gatilho para um flashback, vão usar aí para dar um passado para Jill, quem sabe. Se bem que a gente especulou isso do colar da Claire no Resident Evil 2 Remake, não teve nada disso, né? Então, se tratando da Capcom, não dá para colocar a mão no fogo. Então, não dá para ter certeza do que se trata, né?
E também tá pra ver ali que ela tá usando um cinto parece que é um cinto tático aí, um cinto oficial, tem um distintivo ali do RPD ali do lado, que é uma ideia que eu acho bastante interessante. Eu acho que tem pra mim o mesmo sentido da dog tag, então vai dar pra ela aí um ar de oficial, de um ar profissional pra ela, afinal de contas ela é uma policial que está na cidade em fuga, mas ela não deixa de ser uma policial. E eu acho isso bem legal, que eles estão colocando isso na aparência física dela. E os acessórios aqui, tô vendo que são todos novos acessórios, mas são acessórios muito realistas, né? São acessórios que os oficiais de polícia realmente usam, você encontra aí com muita facilidade, você vê realmente as pessoas usando isso na vida real, no dia a dia, é uma coisa muito boa. Então essa parte de acessórios eu achei legal, né? Eu achei que ficaram realistas, achei que ficaram bem interessantes. Mas, como eu tava indo falar e acabei me desviando um pouquinho do foco, o que eu não gostei tanto assim foi da roupa em si, né? A roupa que a Jill usa no clássico, né? No qual essa supostamente se inspira, é uma roupa muito icônica, né? Uma roupa que entrou aí pra cultura pop e o pessoal abraçou, né? Até hoje em dia você vê muita gente fazendo cosplay da Jill com aquela roupinha lá, né? Que é o Tomara que Caia, a sainha, né? A bota, a blusinha amarrada na cintura, coisas que o pessoal gosta bastante de reproduzir, né? Inclusive muita gente acha que a roupa mais legal da Jill é a roupa que eu acho mais legal da Jill também. Essa roupa foi usada pela atriz Sienna Guillory no filme do Resident Evil Apocalipse, que eu já mencionei aqui. Então é uma roupa muito querida pelos fãs de Resident Evil, né? E eles aqui aparentemente vão trocar por algo mais básico, entre aspas, pés no chão. E eu não gosto tanto assim dessa ideia, porque eu não sei, é estranho pra mim ver a Jill usando um jogo que é um remake do Resident Evil 3 Nemesis e não usar a roupa mais icônica da Jill, que todo mundo tava louco pra ver como é que ficaria uma nova versão. E aí eles vão lá e colocam uma roupinha, uma regatinha ali, que faz de conta que é um tubinho, aí colocam uma calça jeans aí, mais ou menos, e finge que tá bom, né? O pessoal que é mais, hoje em dia, mais político, vai falar que isso é um serviço, a personagem, porque não sei o que, não mostra muita pele, mostra que ela é uma mulher preparada e não sei o que, mas eu acho que no fundo isso é bobagem, isso é besteira, ou melhor, nem bobagem nem besteira, aliás, mas eu acho que isso é um pouco efêmero, se a gente for parar pra pensar no contexto de um jogo de videogame, né, de uma ficção. Então acho que em nome da liberdade criativa tudo é possível. Assim como uma mulher adulta, madura, usar uma roupa curta no apocalipse zumbi, né? Até porque Resident Evil sempre teve esse quesinho de trash, né? E pra mim, o que é mais trash do que uma mulher de roupa curta no apocalipse zumbi? É bem trash isso e eu acho que tem tudo a ver. Mas enfim, o pessoal hoje em dia não gosta muito desse tipo de interpretação feminina, então eu acho que a Capcom levou isso em consideração. Então, esperando pra ver se eles não vão dar um jeitinho de adaptar aí a parte de baixo igual do jogo clássico, né? Espero que sim, mas eu acho que não. Bom, enfim, já falei bastante sobre a Jill, acho que já ficou bastante claro que eu gostei da aparência física dela em termos de modelagem, o figurino nem tanto, assim, apesar dos acessórios terem ficado bem legais, na minha opinião. Eu acho que foi um pouco preguiçoso, assim, da parte da Capcom não fazer a roupa clássica dela, não dar um jeito. Eu acho que o pessoal ia torcer o nariz, mas no final todo mundo ia entender que é uma referência aí à roupa clássica dela. Ninguém ia ligar, eu acho. E agora eu vou passar pro Carlos, né? Que o Carlos, que eu já falei bastante da Jill, eu queria falar um pouco mais da Jill, mas eu não vou falar tanto assim pra não ficar muito longo, né? Então vou passar pro Carlos. O Carlos, eu não tenho muito o que comentar. O Carlos não é um personagem muito... não é um personagem chave no Resident Evil 3 original, né? Ele funciona mais como um NPC, como um suporte, que ele vem ali e dá ali uma assistência pra Jill, né? Um personagem com que ela possa... que não é um personagem no qual a Jill pode interagir na fuga de Raccoon City. E tem um trecho que a gente joga com ele, que é aliás, essa parte sim é uma parte chave do jogo, é uma parte que você joga com o Carlos,
Mas tirando isso, ele é mais um NPC mesmo. E aqui nessa modelagem aqui, eu repito o que eu falei da Jill. Eu acho que a parte física dos personagens é bastante legal, bastante interessante. É uma coisa que eles fizeram bem nos dois. E eu acho que não tem por que errar, não tem como eles errarem aqui, ou porque eles errarem a mão nessa versão. Então não tem muito o que falar. O cabelo dele tá bem diferente, né? Tá meio bagunçado, mas não dá pra entender, né? É importante ressaltar também que essa aqui é uma arte renderizada, né? Que provavelmente vai pra capa do jogo. Então eles estão bem mais, um pouco mais realistas, um pouco mais bem acabados aqui nessa imagem do que eles serão no jogo final. Então eu duvido que no jogo final ele vai ter um cabelo assim. Até porque você acha que seria impossível eles fazerem fio a fio o cabelo do personagem ali rodando no jogo, no videogame, igual tá nessa foto. Então acho que não vai ser assim o visual final do Carlos ainda. Então essa parte de modelagem eu achei ok. Agora passando pro figurino em si, eu torno aqui a bater na tecla que eu falei com a Jill, né? Eu acho que a parte física, assim, a parte de figurino não tem muito por que mexer, né? Porque são personagens bastante icônicos. Eu acho que dá pra trabalhar tranquilo em cima do que é o clássico, em cima do que é o original, e fazer alguma coisa aí mais moderna ao mesmo tempo. Não vejo a necessidade de atualizar demais ou mexer demais, mas dá pra ver aí que ele tá usando um colete que parece ser aí bem parecido com o colete que ele usa no original, que é um colete cheio de bolso na frente, e não dá pra ver muito mais do que isso, né? Tirando esse colete aí que ele tá usando, eu não consigo reconhecer muitos outros elementos que tem no traje original dele, né? No original ele usava uma regata, uma camiseta com as mangas dobradas e ficava parecendo regata, e ele usava os botões da frente aberto. Aqui não dá pra ver, não dá pra ver quase nada, só dá pra ver esse colete mesmo. Então não tem muito o que falar sobre o Carlos não, né? O Carlos é mais esperar pra ver mesmo, mas a primeiro momento não me incomoda. Até vi um pessoal falando na internet que agora sim ele tá com cara de guerrilheiro, porque no original ele não tinha cara de guerrilheiro. Pra quem não sabe, o Carlos, ele era um guerrilheiro, da América Latina, que foi parar lá nos Estados Unidos para trabalhar para Umbrella na troco de não sei o que. Não tô brincando, gente. A gente tem uma historinha lá com o Carlos do porquê ele tá trabalhando com a Umbrella, e aí eu recomendo que vocês pesquisem, caso não conheçam, para entender melhor esse background do Carlos, né? Mas eu posso falar que ele é um guerrilheiro. E o pessoal falou que agora sim ele parece um guerrilheiro, né? E eu achei isso tão bobo, velho. Porque, guerrilheiro não tem que ter cara de guerrilheiro, né? Ou ele é um guerrilheiro ou ele está fantasiado de guerrilheiro. Eu acho que o pessoal confunde um pouco isso, né? Então, pra mim, se ele tivesse a aparência igual ao original, né? E fosse um guerrilheiro, eu ia levar numa boa, cara. Tipo, ninguém nunca reclamou que o Carlos, até o dia de hoje, não tinha cara de guerreiro, pra você ver como esse povo aí da internet é meio maluco. Mas enfim, pra mim tá ok, e eu espero ver um pouco mais do Carlos pra saber o que pensar. Mas aparentemente não tem muito a ver com o original, mas ok. Pessoal, eu queria abrir aqui um parênteses para mostrar para vocês um exemplo que eu acho perfeito de como se fazer um redesign de personagens para remakes, né? Claro, na minha opinião, mas que eu considero a forma mais inteligente, esperta e divertida, enfim, mais acertada no geral de se fazer redesign de personagens, né? Que é o Final Fantasy VII, né? Vou abrir e fazer esse paralelo aqui entre a Capcom e a Square Enix para exemplificar mesmo o que eu consideraria ideal de redesign de personagens, né? A Square tá fazendo aí a mesma coisa que a Capcom está fazendo com o R3, eles estão fazendo com o Final Fantasy VII, né? Pegando ali uns visuais que eram bem complexos para a época, né? Bem difíceis de se adaptar, e estão fazendo aí bem parecido com os modelos originais, na maior boa, assim, sem criar sem mexer muito, entendeu? Sem criar muita divergência com o material fonte, e tá saindo bem legal, tá? Então só queria abrir esse parênteses aí para mostrar para vocês o que eu consideraria ideal. Só isso.
Agora, falado da Jill e falado do Carlos, eu vou falar do fatídico Nemesis, né? O personagem que daí deu a fama do jogo aí pro mundo, né? Vamos falar sobre o polêmico Nemesis. O Nemesis, né, a gente vê aqui que, apesar dos pesares, ele tá bem parecido assim, né? A imagem do original, ele figura bem o original. Dá pra ver que os traços mais marcantes do Nemesis estão aqui, que é um olho só, né? A boca dele, né, que ficava exposta ali na carne viva, a gengiva e os dentes, né? E a cara ali na carne viva. Isso tá bem parecido com do jogo clássico, né? Ainda bem que eles não mexeram, mas dá pra ver que existem uma série de artifícios que eles colocaram aqui no Nemesis que não está presente no original, mas eu acredito que tem a ver com um conceito novo para o Nemesis, né? Dá pra ver que ele tem um tubo ali na parte lateral dele, onde no original era uma espécie de veia, sei lá, um tendão, qualquer coisa, um tentáculo, aliás, que tinha nessa parte que eles colocaram um tubo, né? Parece uma parte ali metálica, não sei explicar. E eles têm, agora o Nemesis tem um nariz, né? Ele não tinha um nariz, agora eles colocaram um nariz, um Nemesis meio torto, repuxado aí, que também não dá pra entender direito o que significa, né? À primeira vista, isso pra mim tem cara de que ele tá parecendo um pouco mais humano, né? Aqui ele tem uma aparência um pouco mais humano do que não tinha no original. Aí eu vou comparar mesmo com o original, não tem jeito, senão o pessoal fala que não cabe comparar o original com o remake. Na realidade, eu acho que se eles quisessem evitar comparações, eles fariam um jogo novo e não fariam um remake, né? Então acho que é pedir demais fazer um remake e não querer ser comparado com o material fonte, né? Então eu vou comparar mesmo aqui. Eu vou pedir essa licença para fazer essa comparação. E no original, né, como eu ia falar, o monstro Nemesis original, ele era mais, para resumir bem, uma montanha de músculo em carne viva e só, né, praticamente, né. É um monstro bem ameaçador, bem assustador, gostava bastante da forma como ele parece. Ele foi inspirado num monstro que aparece em um dos filmes do Hellraiser e eu acho esse monstro bem grotesco, bem aterrorizante, né, ele bem feio, mas ao mesmo tempo muito legal. E aqui eles trabalharam em cima de outro conceito para se inspirar no Nemesis, né? Eles deixaram aquele monstro do Hellraiser para lá, e aqui parece que eles estão se inspirando em uma coisa mais humanoide, mais humana, que diga, né? Então dá pra ver que ele tem ali uns dentes mais finos, aparentemente mais novos do que os dentes do original, não sei porquê, o olhinho mais fino e mais humano, enfim, né? A aparência dele tá mais humana no contexto geral. E eu acho que isso tem muito a ver com Resident Evil 2 Remake, porque o Resident Evil 2 Remake teve o Mr. X. O Mr. X fez muito sucesso, então acho que eles vão querer aí nadar aí, né, surfar nessa onda que foi o sucesso que foi o Mr. X do Resident Evil 2 Remake e querer colocar o Nemesis aí meio que dentro de do mesmo contexto que o Mr. X, ou talvez trabalhar um contexto ao lado do Mr. X, não sei, talvez ele seja aí uma evolução do Mr. X, não sei, alguma coisa aí a ver com o Mr. X eu acho que vai ter. E já entrando aí nesse mérito de conceito, né, eu acho que todo esse Nemesis ele tá trabalhado em cima de um conceito, né, dá pra ver ali que ele tem uns adesivos escrito Caution, né, e pra mim isso é uma metalinguagem, porque, né, o Nemesis, ele, a gente sabe que ele representa uma ameaça, não precisa de legenda, né, então esse tubo novo aí, eu acho que tudo isso aí tem cara de background, tem cara de historinha, eu acho que eles vão criar aí um significado a mais que não existia no Nemesis original, acho que eles vão aí dar uma incrementada nesse Nemesis, e é exatamente por isso que eu fico sem entender direito o que pensar dessa nova aparência, porque se você me perguntar se eu gostei logo de cara, eu vou falar que não sei, porque como eu falei, né, todos esses novos elementos me fazem supor de que existe um motivo, né, não tá nada gratuito aí na aparência dele, então acho que eles vão querer explicar isso no jogo. Então pra falar do Nemesis, mais do que o Carlos, eu acho que precisaria entender esse contexto que eles quiseram
quiseram criar pro personagem, pra aí sim poder falar se eu gosto ou não. Mas a primeira impressão que eu tenho é de que é estranho, né? Eu acho que é confuso pra mim, né? A minha primeira impressão é essa, confusa. Não sou capaz de opinar, né? Eu preferiria esperar um pouco mais pra falar do Nemesis, então não consigo dizer que eu gostei e não consigo dizer também que eu não gostei. Vai depender, né, da resposta que eles vão... Aliás, vai depender da justificativa que eles vão dar pro Nemesis estar com essa cara. Ah, tirando o nariz, é claro, porque aí o nariz sim não tem como defender, cara. Esse nariz aí curto pro lado, não sei porquê, não sei pra quê, entendeu? Pra mim isso é invenção de moda, esse nariz, né? Não precisava. Eu acho que se eles tirassem esse nariz ainda ia ficar com o mesmo efeito que tá tendo agora. E ainda assim, e aí remeteria muito mais o clássico ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse nariz tá sobrando, né? Mas pra não só meter o pau, né, eu vou falar que eu gosto da presença do Nemesis, né? Ele parece que tá bem ameaçador, parece que ele tá bastante aí malvadão. Acho que ele vai causar bastante, ele vai cumprir, acho que ele vai ter tudo pra honrar aí o Nemesis clássico, né? Só esperando mesmo pra ver que diabo que a Capcom vai explicar, né? E espero que expliquem, né? Não faça igual o Mr. X, né? Novamente aí, comparando com o R2 Remake, né? O Mr. X na época quando ele apareceu pela primeira vez do remake, o pessoal ficou tentando aí adivinhar o que significava as mudanças no visual do Mr. X, né? O que significava o chapéu. O pessoal na época chegou a teorizar que é porque ele ia se misturar ali na cidade de Raccoon City, ele ia se passar por civil, alguma coisa assim. E no final a gente bem viu que não teve nada disso, ficou tudo jogado, não explicaram porra nenhuma. Então, se o Nemesis sair desse conceito visual e só no visual e for explicado em game, aí eu vou tirar o meu chapéu e vou parar pra ver. Mas se não for explicado isso, se for jogado como foi com o Mr. X, aí Capcom, por favor, né? Vamos melhorar. Mas é isso então, no geral, né? Eu gostei bastante da parte física da Jill, gostei da parte física do Carlos, embora eu gostaria de ver bem mais sobre o figurino dele para poder falar. O figurino da Jill, né, aquela coisa, né? Bom, vamos esperar pra... Aliás, não vamos esperar para ver, eu já sei que não vai ser o clássico, né, como eu gostaria que fosse, mas enfim, né, não vão mudar. É isso, pessoal. Essa foi a minha análise dessa foto, só ressaltando aqui, como eu falei no começo do áudio, que eu estou analisando, né, a imagem, uma foto, né, as fotos, aliás, que saíram, não estou analisando o jogo em si, né, é claro que uma parte visual faz bastante diferença, mas não significa que por causa dessas observações feitas eu vou achar que o jogo será um total fracasso. Não, estou analisando o que eu estou vendo, né. Quando for mostrado mais, eu vou analisar mais do que for mostrado, né? Mas por enquanto é isso. Essa é a minha análise aí da suposta foto de Resident Evil 3 Remake oficial. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção e até mais.